E o Senado aprovou nesta noite a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais no Supremo Tribunal Federal. Paola Cuenca acompanhou a votação e tem as informações. Nos 2 turnos de votação da PEC, o placar computado foi o mesmo, 52 votos favoráveis e 18 votos contrários. Com isso, a PEC foi aprovada e agora vai para análise da Câmara dos Deputados. Só que esse texto ainda passou por algumas alterações na tarde desta quarta-feira. Em suma, o que a PEC trata é da proibição de que leis sejam suspensas por meio de decisões individuais de ministros da Suprema Corte, as chamadas decisões monocráticas. Mas na tarde dessa quarta, entre as alterações que foram feitas no texto, foi inclusive uma emenda que foi acatada pelo relator dessa matéria, o senador Esperidião Amin, e uma emenda que foi sugerida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O texto que foi incluído, então, a matéria, a proposta de emenda à Constituição, trata a respeito de que quando houver o questionamento da constitucionalidade de uma lei que foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República, quando houver esse questionamento no Supremo Tribunal Federal, que Câmara e Senado sejam ouvidos antes que os ministros tomem decisões. Atualmente, Câmara e Senado podem prestar informações quando há o questionamento da constitucionalidade de uma lei, mas não há atualmente essa obrigatoriedade que os ministros esperem as manifestações dos setores jurídicos da Câmara e do Senado para que então tomem decisões, que é o que está sendo proposto a partir do texto da PEC. Antes você tinha uma situação absurda. E qual era esse absurdo? 513 deputados, 81 senadores aprovavam uma lei. O presidente da República sancionava essa lei. Aí vinha um único ministro do STF e dizia que a lei era inconstitucional. Não pode um único homem, numa decisão pessoal, poder mais que todo o Congresso Nacional e o presidente da República. Isso estava desequilibrado. Agora vamos ter um equilíbrio. O Supremo pode declarar inconstitucionalidade? Pode, mas pelo colegiado. Essa é a diferença. Mas olha, pelo texto que foi aprovado aqui no Senado Federal, ainda fica possível que, por meio de decisões monocráticas, atos normativos de efeito geral sejam anulados. A gente está falando aqui de instrumentos que são geralmente utilizados pelo governo. E olha, eu vou dar destaque para um último fato que aconteceu nessa quarta-feira e que pegou muita gente de surpresa. É que no momento que foi feita a orientação de bancada, orientação a respeito de como cada bancada daria então a sua visão para que os seus membros fizessem os seus votos a respeito da votação da matéria, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, deu a orientação do governo dizendo que entendia ser uma matéria que é de discussão do Legislativo e do Judiciário, que o governo se afastaria dessa questão, liberando então a base do governo para votar da forma que achasse melhor, mas Jacques Wagner anunciou que votaria favorável a essa proposta de emenda à Constituição, o que foi uma surpresa, já que Jacques Wagner, que é do Partido dos Trabalhadores, foi o único senador da bancada do PT a votar favorável à aprovação do texto dessa PEC. Provavelmente um fato que ainda deve repercutir nos próximos dias.